Fala, gente. A gente está aqui hoje, né, fazendo nosso primeiro episódio aqui sobre o mundo das fibras, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre fibra, sobre tudo isso. A gente trouxe aqui hoje o professor Aldelis, né, que é um dos nossos convidados. A gente trouxe aqui o Jonas, que é engenheiro civil, e trouxe aqui o nosso fundador da Brutus, né? Ele que fundou a nossa empresa, que a gente tanto preza por ela. A história da Brutus é engraçada, né? Porque há 19 anos atrás, ele vendia fibra de porta em porta. E eu me lembro como se fosse hoje, que quando ele oferecia as fibras 19 anos atrás, as pessoas não tinham aceitação e falavam para ele: o que é isso, mas eu vou trocar ferro por fibra? Tá ficando doido? Então, tipo, foi uma jornada que ele veio fazendo há bastante tempo. E aí ele me fez esse convite, né? Eu não morava no Brasil, meu filho, vamos aqui montar a fábrica, né? A gente está pensando em ser a primeira fábrica do Norte-Nordeste, porque a gente está vendo a deficiência no mercado. Então ele e o Júnior, que é nosso outro sócio, martelaram isso, eu vim embora, e aí a gente montou a fábrica. Só que a gente montou a fábrica com um conceito totalmente diferente. A maioria das fábricas vende produto. A gente não vende produto, a gente vende suporte técnico, orientação. Porque não faz sentido para adultos vender só um saco de fibra, né? Quando você vende só a fibra sem suporte e orientação, aquilo acaba gerando um desgaste muito maior. Então a gente criou assim a Brutus, eu posso dizer, com o intuito de crescer ela sem falar mal de concorrentes, sem difamar o produto de ninguém. A Brutus sempre olha para frente. A gente da Brutus não olha para o lado para crescer. A gente tenta olhar para frente e seguir as nossas próprias ideias, né? Para poder a gente ser único naquilo que a gente faz. Existem milhões de fábricas de fibra no mercado. E eu acredito que o mercado é grande para todo mundo, né? Não precisa uma marca difamar a outra. Eu acho que cada um fazendo o seu trabalho, sem olhar para o lado, todo mundo ganha. Então a Brutus tem esse diferencial que mais uma vez eu bato forte. A gente não vende fibra. A gente vende orientação e suporte técnico. Eu acredito que em 90% das obras que a Brutus realizou, 85% a gente estava presente. E outro grande diferencial, não é funcionários que vão nas obras, são a gente, os donos. Então, tipo, a gente que vai dar o suporte, a orientação, acompanha a aplicação. Então, isso também faz total diferença, né? Porque hoje em dia, empresas se mandam um funcionário ali verificar, acompanhar, porque a gente sabe que a fibra tem que ser acompanhada desde a sua misturação. E a Brutus não, os donos vão fazer isso. Então, tipo, a gente bate muito forte nisso, a gente acompanha e a gente se responsabiliza pela nossa fibra, né? Se der alguma coisa errada, a gente tem total responsabilidade em cima do que é nosso. A gente não se omite da nossa responsabilidade. Então, esse foi o intuito aí da gente montar a nossa primeira fábrica, aqui com o nosso fundador master, que veio dele, né, a ideia de montar essa fábrica. Bom, eu tenho que dizer pouca coisa. Na realidade, essa ideia, ela surgiu quando eu comecei a ver algumas dificuldades que o pessoal tinha aqui no mercado em termos de conhecer a fibra, de conseguir a fibra, que é um dos problemas que hoje a gente ainda acha, o pessoal, eu quero uma fibra, assim, e aí? Leva 10, 15, 20 dias para chegar. E a obra não pode parar. Então, esse foi um ponto também muito importante, né? Nós aí começamos a avaliar isso e no meio dessa avaliação decidimos, não, nós vamos colocar a fábrica. Por que que o Norte-Nordeste sempre é o último? Sempre tem que só depender de fora. Então, nós partimos com essa visão, né? Nós queremos deixar isso bem tranquilo e claro. E como o Lucas estava dizendo aqui, nós não vendemos só a fibra. Hoje, eu posso afirmar que, por exemplo, você, Jonas, que está aqui conosco, se você lembrar, você foi só um comprador no início, porque o professor Werther falou com você e tudo, mas que hoje, além de nosso cliente, é nosso amigo. Então, veja quantos anos a gente trabalha junto. Com certeza. Viu? Já tem. Então, eu tenho muito isso, e isso eu procuro transmitir dentro do contexto do grupo, para o Lucas, para o Júnior, que é o outro sócio. A gente sempre procura mostrar que você não só vende fibra, você vende uma solução
e você dá a cara a tapa, você enfrenta, vai na obra, como o Lucas estava dizendo, a gente não corre de problema. Graças a Deus, todos os possíveis problemas que achava que nós teríamos, muito poucos, nós chegamos juntos e não era problema da fibra. Nós tivemos problema de solo, nós tivemos problema, assim, pequenas coisas que não tinha nada a ver com a fibra. Então, mais uma vez, nos leva a acreditar nesse trabalho que a gente está fazendo, que é a fibra, com os seus ganhos não só de economia em relação à tela, mas de economia na obra, que muita gente não vê, né? Tem uma economia aí que a pessoa não vê. Por exemplo, você acaba a tua obra 15 dias antes, 20 dias antes, você acaba a obra inteira, você tem uma folha de pagamento que não vai ser gasto. Não é uma economia só fibra-aço, né? É Exatamente. uma economia, tempo, mão de obra, agilidade, pagamentos antecipados. Então, tudo isso, eu acho. E o professor Deres, que nós convidamos aqui, para levarmos mais a fundo ainda esse trabalho na universidade, conversando, procurando desenvolver uma parceria com a universidade, e nós estamos muito, muito satisfeitos com o que nós estamos conseguindo levar, que é esse objetivo. E ele está tendo muita aceitação, o pessoal tem acreditado e tem vivenciado conosco todo esse trabalho que está sendo desenvolvido. Alderes, professor Alderes, se a gente fosse resumir a fibra em uma palavra técnica, que palavra seria essa? Reforço, fortaleza, resistência, durabilidade. São palavras-chave. Sobretudo durabilidade, né? Porque o reforço com fibra, né, o termo técnico, né, é uma matriz cimentícia, que é o concreto, reforçado com fibras. E as fibras, nesse caso, de PP. Então, o que acontece? Quando todo material fissura, tá? Todo concreto fissura. E ele começa a trabalhar de fato quando ele começa a fissurar. Concreto armado, concreto com aço, liga metálica, liga de aço, já existe uma fissuração. Inclusive a norma brasileira, as normas, elas preconizam limites de fissuração permitidos. 0,1 milímetros, 0,2, 0,3. Passou disso, aquela estrutura ela não passou no estado limite de fissuração. Então ela não pode ser executada. Ok? 90% das estruturas que você vai ver no mercado não analisaram nesse nível de critério, que é normativamente obrigatório. E aí o que você tem? Uma baixa durabilidade da estrutura de concreto. Por quê? Porque quando se coloca a barra de aço no concreto, já existe uma aderência entre o concreto e a barra. Quando aquele concreto trabalha, ele fissura. No que ele fissura, ele perde a aderência com a barra de aço. Por isso, a barra de aço é dito que ela escoou e a estrutura deforma como uma rede, uma linguagem bem popular. Com a fibra isso já não acontece. Porque nós temos uma distribuição completamente aleatória e distribuição essa que está em todas as direções, então ela tem uma propriedade que distribui em qualquer direção e não somente na direção da barra, não somente na direção do vergalhão. Isso faz com que a estrutura trabalhe melhor. Agora, detalhe, ela só trabalha quando o concreto fissura, diferente da armadura, que ao fissurar, o aço toma responsabilidade para tudo que acontece e o concreto já não trabalha mais. Agora não, agora o concreto trabalha em parceria com a fibra, porque o concreto é o que propaga a trinca. Só que o concreto está costurado com fibra. Então a trinca não propaga, chama-se tenacidade. Aumenta a tenacidade da fratura. Se aumenta a tenacidade, o que acontece com o concreto? Aumenta a capacidade de carga dele. Então eu consigo, com o mesmo concreto, ter uma capacidade de carga maior, sem aumentar o consumo, a despesa financeira. Aliás, eu consigo economizar. Por quê? Porque num metro cúbico eu vou gastar X reais em aço e eu vou gastar uma fração disso com fibra. E a durabilidade de 50 anos garantida, quando bem dimensionado. Então, reforço, durabilidade, tenacidade são palavras-chave que fortalecem e viabilizam e mostram o porquê que as fibras superam em muito o que nós temos hoje de tecnologia convencional. Eu queria só complementar aqui
nessa questão de durabilidade, que aí foi foco até do meu uso, né, assim, da fibra comercialmente, é que com a fibra eu consegui em algumas peças delgadas, que quando você usa o aço, você tem dificuldade no cobrimento, porque elas são finas, né? Então, mesmo sendo feito um concreto de excelente qualidade, você pode vir a ter um problema, certo? Porque o cobrimento é uma peça de 5 centímetros, digamos assim, você se botar uma barra de aço dentro, né, 5 milímetros, por exemplo, você só vai ter um cobrimento lá de 2 e poucos centímetros. Então, quando você substitui, se você consegue substituir, colocar fibra, no caso aí você vai ter a durabilidade desses 50 anos aí, tranquilo. E já se fosse de aço, que aí cai no problema também de execução, que é um concreto mal feito, né? Isso. Você Poroso. Normalmente tem um concreto poroso. Isso. Quando é feito. E aí, fatalmente, com 15 anos, 10 anos, a depender do concreto, você vai estar com aquela estrutura estourada e não vai conseguir corrigir, às vezes, porque é fina. Isso. Ela não consegue recuperar. Já com a fibra, ela vai... Que aí foi o grande mote, foi de usar a fibra em jazigos, né? Isso. E aí a gente conseguiu tirar a tela... 100% já. 100% e mexemos na geometria da parede, né? Que aí foi outro lance, né? A gente não só usou a fibra, a gente usou a fibra e mexemos na geometria, que mesmo com a tela, por ser delgado, uma superfície delgada, ela tinha uma flexão. Quando você usa, aí você tinha ou que aumentar a parede, ou então você tinha paredes de jazigos que o pessoal, não, vou fazer uma parede para não, então botava 8 centímetros. Aí o outro que fazia com 5 e botava uma tela, ele aguentava, mas em algumas situações ela deformava pelo peso do solo, né? Então a gente estruturou, quer dizer, mexeu na geometria, aumentou a inércia, o momento de inércia, e aí você conseguiu o resultado. Mas o grande resultado está ligado à palavra durabilidade que ele citou aí. Né? É porque... E só para lembrar, nós estamos falando de um ambiente altamente agressivo no nosso estado do Ceará, em particular Fortaleza. Há autores que dizem que nós somos o primeiro lugar e há autores que dizem que estamos no segundo lugar de maior agressividade no meio ambiente. Aí você imagina Praia do Futuro, vamos dar nomes aqui, Praia do Futuro. Você pegar uma peça que ele acabou de citar na Praia do Futuro, está entre uma das maiores maresias, em 6 né? meses ela já não tem vida útil adequada. Em 6 meses. Em 6 meses. A gente já fez ensaio ao longo da minha vida acadêmica, fiz alguns ensaios, né, algumas viabilidades, e um deles foi, nós projetávamos estruturas para uma empresa de energia, distribuidor de energia, e fizemos um poste, né, uma haste vertical, nome técnico, mas é um poste, em concreto armado e botamos no meio do mar lá, na Praia do Futuro. Não durou 6 meses. Aí nós colocamos na orla marítima, não durou 1 ano, para aparecer os sinais de oxidação, entendeu? E aí foi quando nós começamos a propor o uso de fibras nos postes. Então hoje você vai descobrir, vai encontrar muitos postes não é de iluminação não, pública não, são distribuição mesmo, em fibra de vidro, em material composto polimérico reforçado com fibra de vidro, esse é o nome correto. Gente, lembrando, tá, que fibra não é mágica, tá? É matemática. A fibra não é só chegar no caminhão e rebolar e tá pronto, não. Porque o concreto, ele não perdoa improviso. Exatamente. Então, tipo, quando você vai usar a fibra, tem todo um estudo. Isso. Tem toda uma quantidade. A tecnologia do concreto. Tem todo um modo de preparo. Isso. Você tem que dosar, você tem que botar ali reagentes plásticos. Isso. Tem gente que chega, compra fibra, não é a fibra da Brutus. Isso. Qualquer fibra. Isso. O cara corta o saco e vira ali dentro do caminhão um saco de 10, 15 quilos. Não pode. Pode ser a melhor fibra. Qualquer fibra. Todas vão dar problema. Então, tipo... O concreto não vai perdoar isso, não importa se é a minha fibra, a do Aldez, a do Júnior, não importa qual seja. A fibra, ela é hidrofóbica, então já começa a ter um problema aí. Se você não tiver a tecnologia na produção do concreto, o seu concreto não vai ter aderência, não vai ter coesão, você quebra o concreto com a mão. Tem que ser uma parceria muito bem feita entre um casamento perfeito. E quem usa fibras. Por isso que, e aqui eu me coloco como universidade, a gente tem esse trabalho há mais de 10 anos, nossa relação de amizade tem 20 anos, né, João? Agora a amizade junto à universidade tem 10 anos, você tem me ajudado muito nas minhas pesquisas, eu que trabalho com fibra desde 2002, então tem um pouquinho mais de tempo, tá? 24 anos. Só isso, né? E assim, a gente desenvolve fibras no nível de materiais, gerir ciências materiais, com a mecânica quântica, com
com a matemática, com computação, né? Meu doutorado, a gente desenvolveu uma inteligência artificial para caracterizar materiais reforçados com fibra. Então a gente chegou nesse nível de expertise. E sempre isso teve a Brutus por trás nos financiando, nos apoiando, nos dando suporte, né, naquilo que a gente precisa. Antes mesmo de ser fábrica, muito antes. Porque a visão da Brutus sempre foi a visão da tecnologia, do acompanhamento. E aí o que acontece? Hoje a Brutus, eu posso dizer, que é a única empresa no país que desenvolve, tem no seu time pessoas com doutorado. Tem pessoas no grupo dela que hoje, por exemplo, são mestres em Columbia, Nova York. E já vamos ter engenheiros no MIT. Porque faz parte de um grupo de pesquisa de 10 anos de desenvolvimento, não foram 10 dias. Quem hoje conhece a Brutus pode achar que ela nasceu ontem. Não, a Brutus tem história, a Brutus tem caminhada. E aí, nesse processo, a gente precisa entender que a tecnologia do concreto é tão importante quanto desenvolver a fibra. Então, essa assessoria da Brutus junto às concreteiras, junto aos clientes, para trazer o entendimento, aquilo que o Jonas muito bem colocou, pela larga experiência na produção, ele sabe que não adianta eu pegar uma fibra de supostamente qualidade superior, né? E no final das contas eu não conseguir produzir o concreto. O que importa é eu saber utilizar o que eu tenho em mãos. Isso que é a mágica da engenharia. É eu dar soluções que sejam viáveis economicamente e tecnicamente. Então, nesse processo, a gente precisa entender que essa relação com o concreteiro, com o fornecedor, com o cliente final, é tão importante quanto ele saber selecionar a fibra. Senão ele vai fazer bobagem e vai dizer o quê? O problema da fibra. Todos procuram alguém para culpar, né? Exato. Mas poucas empresas de fibra estão ali para mostrar que não é ela. E ainda hoje existe essa questão cultural, né? Eu mesmo tenho clientes que estou usando a fibra agora, né? Inclusive da Brutus. E eles, você vai usar a fibra, quer dizer, você não vai usar uma tela, entendeu? E é um piso, né? Uma coisa que já há muitos anos. E o Jonas tem aí quantos anos, Jonas, que tu trabalha nesse ramo aí da construção, muito. Por exemplo, com a fibra tem aí. Tem construção muito. A vida toda. Agora com fibra tem para mais de 15 anos aí, não, Jonas? Que eu estou na construção já tem 40 anos, né? Certo? De trabalhando mesmo, assim, efetivo, né? Pouco conhecimento. E inclusive com concreto, né? Que minha vida começou em laboratório, foi em laboratório de concreto, né? Legal. E depois a primeiro emprego foi em laboratório de controle tecnológico de concreto também, inclusive fazendo concretos para usinas de concreto e tudo. Uhum. Mas assim, com a fibra, nós temos 14 anos já utilizando a fibra, e aí depois que eu comecei a usar, a gente não parou. Inclusive eu estava comentando que foi o Vetter, né, que fez que especificou a primeira vez a nosso pedido, assim, para poder usar a fibra, né? Comigo, nossa relação começou para fazer algo ligado a pistas da Troller. Exatamente. Né, você. Então, é só mostrar a diversificação do uso da fibra. Ele começou fabricando lá na Troller, pista de teste e tal. Hoje, ele já disse que trabalha já com jazidos nos cemitérios, já fizemos pisos assim, bem reforçados para caber carreta, bitrens em cima, como Tudo Center, e vários outros que hoje você está fazendo aí com a fibra. Exatamente. Só assim, de um ano para cá, a gente usou na Truck Center, né, lá no PECEM, que foi para carretas, né, de grande capacidade. Inclusive, elas vão fazer, às vezes, o trabalho carregado, entendeu? Elas vão fazer a manutenção. Não é só mais da carga, é uma prova de carga real. Ele já chega carregado. E aí já faz a gente, indústria, né? Tem uma experiência que a gente chegou a fazer, essa é pouco divulgada, né? Foi usual. Eu sempre tenho isso, por ter essa vertente de laboratório, eu sempre faço testes. Eu até falei para o John, a gente desenvolveu tipo um concretinho para usar como rejuntamento de paralelepípedo. Show. Onde ia ter o trânsito de escavadeiras, show. de máquinas de terraplanagem. É uma de fissura. Show. Entendeu?
que até hoje isso aí tem muitas coisas que podem ser pesquisadas para usar. Sim. Você vai passando, você vê onde tem uma curva no paralelepípedo, ele não aguenta por causa da força tangencial ali. E eu fiz o teste lá e usei não só o produto da Brutus, lá no caso a fibra, e a gente complementou, né, com mais 2 produtos, e usando inclusive o metacaulin, né? A gente chegou Sim. A gente fez lá e mais um produto que foi tipo um adesivo que a gente colocou e a gente conseguiu. Tá lá até hoje, não? Porque ela pode fissurar, mas ela não desagrega, ela não solta a pele, entendeu? Eu acho que falta muito estudo ainda, né? Porque o uso da fibra pode ser ampliado assim de formas Não, que, na verdade... tem que haver testes, né? Tem muitos testes para ser Desde feito. 2002, né, quando eu estava no mestrado, né, que eu falava, por que a gente não tira a barra de aço e coloca a barra de fibra de vidro? Ou fibra de carbono, ou Kevlar, ou sei lá, qualquer outro polímero. Me chamavam de louco, né? Hoje, o pessoal chegou com as barras de fibra, tá todo mundo achando que está inovando. Cara, eu falo isso desde 2002. Né? Isso não é novidade para mim. Pelo contrário, isso aí já está ultrapassado. Porque de lá eu dimensionei longarina de aeronave, eu dimensionei estruturas para navio, tudo com polímero. Porque a indústria aeronáutica, a indústria naval, automobilística já estão nesse mundo há muito tempo. Já viram Eles andam mais rápido, Fórmula né? 1 é tudo fibra de carbono. Ninguém quer saber mais de metálica, onde realmente não tem jeito, vamos botar uma liga metálica. Porque o peso é peso morto, né? Inclusive peso próprio no português, em inglês é peso morto, traduzindo ao pé da letra. Ou seja, você está gastando dinheiro para transportar o seu próprio peso. Isso não faz sentido algum. Né? Então hoje, isso repercute em eficiência, inclusive, né, Jonas? Quando você tem um piso tão eficiente quanto o de concreto, pesando bem menos. E você alivia o solo para ganhar mais carga. Ninguém para pensar nessas coisas. Mas tudo isso é o quê? É a tecnologia, né? É o acompanhamento, de novo. É como deve ser feito. E o Jonas aqui está dando show, né? Está mostrando como deve ser feito. Por quê? É o engenheiro que tem a visão de laboratório. É diferenciado, é muito diferenciado. Porque ele já concebe as suas coisas sabendo o limite da sua atualização. Então eu fiz uma base de uma caixa d'água de 5.000 litros, né? Que dá em torno de 5 toneladas. Botei 2 colunas feitas com os jazigos e joguei a água lá, joguei a caixa d'água, enchi e deixei lá de teste para ver como é que ela ia deformar, se ela ia fissurar. Isso foi em 2018, né? Ela foi derrubada agora há pouco tempo, mas estava funcionando e não chegou nem a fissurar, assim como você... Mas aí é o lance, né? Porque nessa parede lá a gente mexeu com a geometria, realmente é como nós enrijecemos a peça, né? Quando você... E aí eu advogo essa ideia, né? A fibra, ela pode ser usada em muitos casos, mas a geometria deve ser pensada para ela. Como tu fez um teste também próprio no muro, não foi, Jonas? Que tu teve que mexer na geometria do muro. Inclusive essa casa depois eu vim adquirir, né? Mas eu mexi na geometria, o pilar era um pilar retangular, na beira de praia, né? E constantemente dava problema. E eu cheguei, mexi, fiz um pilar na forma de Z, certo? Aumentei o momento de inércia dele e usei fibra, certo? Mas para não dizer que não teve ferro, ele tem um ferro que serve de união entre a fundação e o pilar, entendeu? E tá até hoje. Hoje está fazendo, esse ano faz 10 anos que tá lá. Ei. Não deu nenhum bom problema. experimento, né? E não, assim, não deformou, não mas tem isso aí, você tem que saber usar, né? Então tem vários casos que você pode usar e com sucesso, né? A gente fala muito em piso, né? Mas pode ser usado em lajes. Em lajes. Pode ser usado em placas, as paredes de concreto. Falando nisso, nós temos um trabalho feito aí. Que foi exatamente o que você fez no jazigo. Foi jazigo, a parede de concreto. Exatamente. Eu já fiz aqui no Ceará para mais de pisos, né? Pisos de radier para mais de 5.000 casas. Que hoje, durante todos esses anos, temos feito e graças a Deus estão todas de pé. Né? Então, tive várias cidadezinhas do interior, a gente colocou aí. Eu acho que isso do preconceito que ainda existe com fibra é porque, infelizmente, tem muitas fibras no mercado, né? Então, tipo, o Jonas e o Aldério compraram uma fibra pelo preço.
Ah, aqui é muito mais barato, é só um vendedor, o cara é um tirador de pedido, um exemplo. Foi Sim. lá e vendeu a fibra pro Sim. Jones Valderes. Sim. Então, os Jones Valderes tiveram ali uma má experiência. Então, as empresas que trabalham correto, como a Brutus e várias outras empresas, pagam esse preço. Então, ainda existe, não, porque eu usei fibra e não prestou. Mas as pessoas não vão atrás de um laudo, né, de um parecer técnico. Não, e a fibra, ela é só um componente de um conjunto, entendeu? É. Exatamente. Ela faz o que, na verdade, o concreto tem que ser bem feito, tem que ter o controle, tem que ter o planejamento, a dosagem. Porque tem gente que faz fibra de blend, né? Que a gente chama, o cara vai ali e usa 80% PET e 20 PP. A gente sabe que com o Não, tempo... vou falar que o que é PET e o que é PP. Fala aí pro pessoal que tá assistindo. PP é polipropileno, certo? E PET é, um exemplo, aquelas garrafas de Coca-Cola ali, que o cara recicla. Aquilo é PET. O PET não tem meio alcalino, né? Ele não tem resistência ao meio Ele não tem resiste resistência ao meio alcalino. É. Então ali a gente sabe que com o passar E o dos concreto é anos, altamente altamente É alta alcalino. alcalino. E enquanto ele está alcalino, né? Ele tá, quando ele vai percarbonatando, vai perdendo a Isso, alcalinidade, aí ele já vai Então, perdendo. gente, sempre procure uma fibra, faça uma pesquisa, não compre sempre o mais barato, porque a cobrança vem na frente, que a gente sabe que com o passar dos anos o concreto vai comer aquela fibra e vai ficar ali um piso pouco, né? Isso. Maciço, sem suporte nenhum. Isso. Então, hoje a gente ainda bate muito nessa tecla que a gente paga pelo trabalho errado dos outros. Não só a Brutus, como várias empresas que trabalham sério. Mas eu acho que a fibra pode ser usada de várias maneiras, assim. Jonas, o que é que tu vê hoje em dia como... Ah, aquele cara usou fibra ali, mas a culpa não foi da fibra, a obra dele deu errada. Tem várias possibilidades, Várias né? possibilidades, né? Não, nunca você na verdade tem até um ditado, um prédio nunca cai por um motivo só. Sim, sim. Então é a mesma coisa. E a fibra em si, ela sendo bem utilizada, existe assim, cuidados que você tem que ter, né? Na mistura. Na compactação do solo, né? O solo é fundamental. Que tu bate porque muito forte nessa o tecla. solo é fundamental. Eu, inclusive, John, só para dar uma adentro antes de responder, aquela primeira obra que foi feita lá na Trolla, que foi para foi uma área que ia pegar os moldes de alumínio. Essa área, tinha um dos moldes pesava 50 toneladas. Então, quer dizer, quando ia dar manutenção, quando entrou, o molde pesava de 50 toneladas. Quer dizer, e o piso eu tive lá recentemente. Eu fui olhar o piso, tranquilo, aguentou todo o processo que hoje está parado, né? Não está mais destinado ao uso que foi feito, mas continua. Aí, Jonas, assim, você pode dar só uma adendo assim, qual a espessura do piso e qual foi o consumo de fibra que você colocou lá? na época eu posso estar enganado, né? Porque faz muito Pode tempo, grandeza. mas foi 15 centímetros, certo? E a gente usou, se eu não estou enganado, 6 kg por metro cúbico. Ainda tem gente que não acredita no poder da fibra. 15 centímetros. 50 toneladas. 50 toneladas o molde. Ele distribuía Você imagina isso no Radier, me perdoe, mas quando eu me formei, minha primeira experiência como engenheiro formado foi com o professor Paulo Cunha, escritório dele. E ele tinha acabado de entregar o primeiro prédio no Brasil com, acho que tinha mais de 20 andares, e a fundação era em Radier. Foi protendido, tinha 80 centímetros. Avalie se fosse com fibra. E com 15 já foi um... Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma realidade que muda totalmente a concepção. Agora é fundamental, a base é subbase. Pessoal, essa semana passada... Quer economizar aí, né? A gente foi chamado para dar um orçamento, que a gente também tem lá uma área de terraplanagem, né? A gente faz, executa. E o cliente não queria fazer subbase base, queria fazer só base. E inclusive a gente nem chegou a dar preço, entendeu? Aí não importa a fibra ou não quer fazer não ensaio de placa para determinar a coeficiente de K. Nada. Aí é complicado. Não importa a fibra, tela ou fibra, o Jonas ia ter problema de todo jeito. Inclusive, ó, nessa mesma obra que a gente fez esse piso, a gente fez umas fundações que também foi calculado pelo Beto com uma prensa de 1.000, que tinha assim uma carga de até 1.600 toneladas, né? Que prensava, fazia as partes do carro, né? E a gente usou, digamos, o subleito e compactamos o subleito, né? Era um terreno argiloso, e a gente foi fazer o teste de compactação, e a gente não tinha como, era dentro do galpão, não tinha como usar uma máquina, uma máquina que eu digo um rolo, ou alguma coisa assim, ou fazer camadas, né? A gente usou
essa tipo sapo, Uhum. não lembro nem exatamente qual foi o equipamento, mas quando foi feito, eu lembro bem disso, porque a gente chamou a empresa para fazer o teste e ela disse, rapaz, eu nunca vi um solo tão bem compactado com esse tipo de equipamento, entendeu? Mas aí faz a diferença, quer dizer, você tem que não ficou compactado à toa, a gente teve que fazer aquele processo de exigir que fosse feito. Mas assim, o que a gente está falando era para ser o feijão com arroz. Isso. O básico bem feito. Não, porque sem isso, qualquer material que colocar ali em cima, ele está fadado a ter prejuízo. Sem o básico bem feito, tudo vira Porque problema. o que acontece, e o que é interessante, fica aqui uma dica. Se você fizer o piso, a base sobre base, o leite sobre leite de forma inadequada, sabe o que vai acontecer? Se for em piso convencional com tela soldada, ele vai deformar e vai quebrar. Se for em fibra, ele levanta como um corpo rígido e não quebra. Porque a fibra segura ele ali. Até nisso é legal, porque você vê a eficiência das fibras. A gente pode se dizer, Alderis, que um reforço com tela é pontual e um com fibra é tridimensional, é mais ou menos isso, como seria? Não, eu diria que é muito mais que isso. Você consegue distribuir, porque assim, em materiais eles têm algumas características, chamadas propriedades ortotrópicas, ou seja, ela tem a mesma propriedade em direções ortogonais, que é o que acontece com a tala de aço. Então, como é uma tela, naquele plano, ela tem uma resistência uniforme na direção das barras. Por isso que ela tem uma malha, é uma direção horizontal ou vertical. Mas se tiver um esforço inclinado, ela vai decompor vetorialmente, vai fissurar primeiro e decompor. Com as fibras, não. Com as fibras é volumétrico. É uma característica volumétrica. Então ela fica teoricamente isotrópica. É diferente de ortotrópica. Ou seja, em qualquer direção, teoricamente, quando bem misturado, isso no mundo ideal, ela fica com as mesmas propriedades. Então você tem um comportamento muito mais próximo da teoria que é usada para dimensionar. Até nisso, é mais fácil. Quem sabe fazer, quem sabe de fato calcular, é mais fácil e mais garantido de fazer com fibra do que com tela. Tudo é um conjunto, né? A fibra não é mágica. Não, e ela tem inclusive limite de utilização. É isso. Esse limite, é importante colocar que existe limite. Que tem casos que ela não pode ser usada. Você não vai chegar e usar num pilar que vai pegar uma... E aí o Jonas levanta também uma questão importante. Por que em pilares, será que vale a pena usar? Em termos de durabilidade, sim. Mas em termos de resistência, não. Por quê? Porque ela não contribui com a resistência à compressão. Claro, ela aumenta a tenacidade. E tenacidade pressupõe o quê? Tração. Então ela aumenta a tração na flexão. Se eu tenho apenas, se o esforço majoritário é compressão, ela não vai contribuir em nada na resistência. Porém, na durabilidade, meu amigo, você pode se preocupar. O seu concreto ele não vai fissurar com qualquer coisa. A sua armadura vai estar muito melhor protegida. Se for um concreto convencional, com armadura, e você botou fibra, você aumentou ali a durabilidade. Vai lá, Jonas. Não, era só pegando esse gancho aí, é o seguinte. Não vai colocar no pilar, mas eu acabei de falar que eu fiz um teste na alvenaria, mas é porque é um pilar simples. O pilarete que ele chama, né? Tem o uso na compressão é baixo. Entendeu? Inclusive eu lembrei agora que eu cheguei a fazer outro experimento com o pilar, um muro, novamente no muro, né? Uhum. Porque eu vejo nas beiras de praia muito problema com o muro. Exatamente. Eu vejo às vezes o cara fazer um muro de 3 metros de altura e bota uma treliça. Ah, meu Deus do céu. Uma treliça. Aí joga ali um pilarete assim, que não tem assim, e daqui a alguns anos não vai muito longe não. Quando bota a treliça na beira de praia, poucos anos já aí o custo não vai conseguir corrigir legal, aí vai ficar aquele custo. Derruba faz outro. Se fizesse, projetasse com fibra, um murozinho, mexendo na geometria. Seria muito mais eficiente. Uma geometria aí, tipo assim, você vai calcular e vai dar certo. Você seria mais eficiente. Eu vou lhe dizer uma coisa. E econômico. O exemplo que ele está dando é interessante porque é um elemento, é uma haste vertical, um elemento, é um pilar que está sendo submetido a uma flexo-compressão, onde a flexão é maior que a compressão. A ação do vento flete a barra, que ela é engastada livre, né? Então na hora que aplica o vento, ela deforma. Essa deformação pressupõe flexão. A fibra trabalha. Olha aí, que legal. E não é. Aí você tem que ver, associado a isso, na compressão, né? Tranquilo. Uhum. E a fibra, se você, pelo menos os testes que eu fiz, se você mexe na geometria, porque o
pessoal quer fazer, usa um tijolo de 9 centímetros de largura e quer fazer o pilar de 9 centímetros. Aí é complicado. Aí é complicado, entendeu? A norma nem permite, inclusive. Nem permite. Existe aqui, de vez em quando você escuta, caiu um viaduto em tal lugar. E caiu por quê? Normalmente falta de manutenção. Isso. Porque normalmente os viadutos, essas pontes estão na tutela do Estado para manutenção, ou de uma prefeitura, né? E a gente sabe como é que é, né? Então, assim, no quesito de durabilidade, quando você já existe mundialmente, né? O uso já está bem disseminado, o uso de fibras para fazer pontes e viadutos, que a gente aqui, a gente estava conversando, onde é que pode ser usado, né? Nós estamos conversando se pode usar no pilar, na parede. Só completando isso aí, eu vi essa semana passada, numa reportagem, o pessoal mostrando que tem uma ponte que ela está quase para cair, que está comendo, que hoje os ferros estão tudo lá de fora. E ela não tem esse reforço com a fibra, então essa durabilidade poderia ser aumentada e que não foi utilizada. E o pessoal mostrando a preocupação dessa ponte cair. Não é utilizada aqui no Brasil, né, Alberto de Jonas? Hoje em dia existem reforços com fibra, que não é o que o Jonas está falando. O Jonas está falando de algo muito mais interessante, que é produzir o concreto já com a fibra. Que é tipo a próxima fase do game, né? A gente está chegando perto do fim do game, e o nível de especialização está aumentando. Mas eu quis dizer nesse sentido, eles não usaram a fibra na hora que fizeram lá a ponte, o concreto e tal, e hoje estão sofrendo com o risco dessa ponte cair. E hoje esse tipo de estrutura está sendo reforçada com fibras, com elementos da base de fibra, carbono, fibra de vidro, existe uma infinidade de material, tá? Infelizmente a engenharia civil no nosso país ela carece de uma boa formação no aspecto geral. A gente fala na faculdade de materiais de 30, 50 anos atrás, concorda comigo, João? Isso. Então, assim, só se fala em concreto, aço, quiçá madeira. E, por exemplo, uma formação com materiais poliméricos, algumas universidades de grande renome, talvez ITA, IME, Mackenzie, nas melhores universidades do país, USP, já coloca isso na cadeira, mas o UFC, você vai ver se você for num grupo de pesquisa. Na sala de aula mesmo, você não aprende a mencionar a estrutura polimérica. Não aprende. Não existe essa cadeira, né? Não existe. Então, lá na universidade eu introduzo isso nas minhas disciplinas, eu faço isso acontecer. E como não tem essa formação específica, nossas estruturas estão saindo sem esses materiais. Então, a Brutus Fiber está trazendo essa visão de inovação e o Jonas colocou a mesa aqui. Poxa, e por que não as pontes? Eu digo, ótimo. É projetado, então, uma fibra específica, com características específicas para trabalhar em estruturas de grande volume e geometrias complexas, que são as pontes. Aí é o que acontece, é a limitação da fibra. Vamos desenvolver uma fibra que tem uma eficiência melhor para esse tipo de estrutura, que é diferente, não necessariamente é igual à fibra que é usada em pisos. É o mesmo material, porém a forma, que é o famoso fator de forma, interfere sensivelmente na eficiência da utilização desse material. Quer dizer, como eu estava falando anteriormente, não adianta eu ter uma fibra de alta resistência e o fator de forma estar inadequado, ela não vai ser eficiente. E não adianta eu ter um fator de forma ideal, com material ideal, e a tecnologia do concreto não ter atendido às nossas demandas. Jonas, quão importante é um laudo e um parecer técnico? E Alderes, qual é a diferença de um laudo e de um parecer técnico? Normalmente, quando você vai usar um material, você precisa de um laudo técnico onde ali está certificando as características daquele produto, né? Certo? E o parecer ele já pode ser mais amplo, né? Ele, além, no parecer, você pode envolver essas características do produto que você tem que certificar, né? Que o produto que vai ser usado ou que foi usado tem aquelas características e você vai dar um parecer sobre a aplicabilidade dele em determinadas situações. Ou se é o caso de um problema, você vai dizer qual o problema que aquilo acarretou, se ele era compatível ou não e a solução possível, né? É só basicamente isso aí. São dois produtos que se completam, porque o parecer ele necessita de ensaios realizados. O laudo, ele narra como e qual resultado foi obtido em ensaios. Só isso.
Não há um comprometimento no aspecto de viabilidade daquela aplicação. Ele apenas diz, eu recebi esse material do cliente, ou ele mesmo fez a coleta, ele recebeu o curso de prova, ou ele mesmo confeccionou o curso de prova, diga-se de passagem que um laudo, para ter alguma validade, o Jonas já foi laboratorista, eu já coordeno, desenvolvo o projeto, a gente sempre procura, nós recebemos a matéria-prima e nós produzimos curso de prova, porque gera uma uniformização, homogeneização e fidelização do resultado. Confiabilidade, a palavra correta é confiabilidade do resultado. Então, o que acontece? Quando eu tenho isso e eu narro o que eu fiz apenas um laudo. Ó, eu recebi esse material, eu fiz esse curso de prova, fiz o ensaio e encontrei esse resultado. Pronto, morreu o laudo. Ele não se compromete com a aplicação. Ele nem entra nesse aspecto, porque não compete ao laboratório fazer isso. O parecer, ele vai além. Ele narra como foi feito o ensaio, os resultados foram obtidos, as aplicações pertinentes e as limitações daquela aplicação. Então o parecer, ele é muito mais completo, muito melhor e muito mais eficiente no que se propõe. Traz ao cliente, na minha opinião, mais segurança, traz ao fornecedor mais competência na aplicação do serviço, no fornecimento de material e, sobretudo, garante limites jurídicos na aplicação do processo. Então, ambas as partes estão juridicamente protegidas, porque o parecer define limites de utilização. E eu acho, Adelis, que é importante a gente falar dessa parceria que a gente tem contigo no desenvolvimento de tecnologia, né? Isso. É uma relação que já dura pelo menos 10 anos e a gente tem, ao longo desses 10 anos, desenvolvido tecnologia, como você bem colocou. Estou vendo não só fibra, mas aplicação, trazendo um entendimento para aqueles que precisam utilizar esse material e, sobretudo, mostrando os limites de aplicação também. Isso é muito importante, tão importante quanto saber utilizar. Então, hoje a universidade ela tem a satisfação de fazer parte desse projeto. A gente, inclusive, está agora com um novo projeto de extensão sendo agora submetido assim que a gente retornar do recesso, onde a gente vai oficializar mais um novo projeto com mais 2 bolsistas, né? E nesse processo a gente vai fortalecer essa relação e trazer essa comunicação universidade, iniciativa privada, trazendo inovação na veia. Né? Lembrando que em 24 nós ganhamos um prêmio de melhor tecnologia, de melhor inteligência artificial na caracterização de materiais. E essa tecnologia vai chegar na Brutus. Gente, a gente vai encerrar aqui, né? E vamos lá. Assim, dentro do seu nicho, o Jonas é construção, o Alderis é cálculo. Dê um recado aí pra gente aí, dentro do nicho de cada um, o que vocês têm a dizer? Bom, eu vou começar aqui, né? Não, eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? Nesse segmento aí, essa questão de pontes aí, eu acho que é fundamental. Tem que ter critério, né? Para se usar a fibra, né? Mas esse critério é base, entendeu? Na construção, todas as etapas que você vai fazer, você tem que ter critério e fazer a coisa certa. O fazer o certo sai mais barato. Eu sempre digo isso nas obras, né? É isso. Enquanto engenheiro civil, né, quase 30 anos de experiência em projeto estrutural, na universidade, orientando, coordenando, desenvolvendo mão de obra para esse mercado maravilhoso que é o nosso país, eu posso dizer que o recado que eu posso dar para essa galera é: não pare de estudar, não tenha medo de inovar, mas seja consciente e tecnicamente embasado. Por que nós estudamos tanta física, tanta química, tanta matemática, tanta álgebra linear, para no final levantar um tijolo em cima do outro e dizer que é engenheiro? Isso não é fazer engenharia. Engenharia é propor soluções, é ter coragem de inovar embasado matematicamente no que está falando. O que a gente faz lá na universidade, nesse exato momento, tem pelo menos 2 alunos desenvolvendo um sistema completo para Brutus, financiado pela Brutus, né? Onde a gente lá desenvolve uma inteligência artificial que viabiliza de forma instantânea, dimensiona, diz qual é a economia que o cliente vai ter. Para a gente, é uma forma de eu introduzir os meninos em algo que eu desenvolvi há 20 anos. Para vocês é um produto, para a gente não, é apenas um degrau elevando o nível da nossa universidade pública, diga-se passagem, uma cidade pública, com limitações financeiras, de infraestrutura, mas muito valente e não se dobra às dificuldades do mercado. Nós estamos aqui para marcar espaço, para mostrar que a universidade, sim, é importante e é necessária essa relação
universidade, iniciativa privada, para, junto à iniciativa privada, desenvolvermos soluções e mostrarmos qual a importância de desenvolver esse material. Então, na engenharia, como engenheiro, eu vou dizer que a gente não está inovando se comparar com América, Europa, China, a gente está atrás. Mas se comparar com o nível brasileiro, sim, nós estamos inovando. E eu vou dizer mais, isso é o começo, é a ponta do iceberg. Nós temos muita coisa a desenvolver. O Jonas colocou muito bem, pontes, viadutos, passarelas, mas nós temos uma infinidade de aplicações para fibras. E lembrando, fibra é um mundo, é uma ciência nova. Para gente novo, engenheiro civil. Engenheiro de materiais, isso aí é brincadeira. Mas o engenheiro civil, isso é novidade. Nós estamos aqui para embasar, para fortalecer essa relação, para fazer os seus clientes ter certeza de que está fazendo um bom investimento, mas, sobretudo, trazer para a Brutus a fidelidade de uma prestação de serviço para o seu cliente, embasada nas melhores técnicas desenvolvidas nos melhores papers, nos melhores periódicos, nas teses de doutorado, né? Ou seja, aquilo que muitas vezes fica ali numa estante guardado e não tem aplicação prática. Nosso trabalho agora é transformar isso em realidade. É porque eu acredito que a Brutus é isso, é inovação, né? A gente busca inovação. Eu só aproveitando aqui o gancho dele aqui, eu acho engraçado isso, né? Ele falou num tópico que a gente não conversou, que muita pesquisa está lá na universidade e não vem para o mercado. Às vezes tem coisas lá interessantíssimas que é uma bobagem, um itemzinho de uma pesquisa maior lá faria uma grande diferença no mercado. Às vezes a gente resolve um problema matemático, demora ali 2 anos, 3 anos, o cara tira lá o seu mestrado, tira o seu doutorado e continua a vida dele, e aquilo poderia revolucionar a indústria em algum ponto, mas isso não chega até vocês. Estamos aqui para acabar com essa barreira e fazer fluir o conhecimento aonde precisa chegar. Com certeza. Então, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Eu que agradeço. Que esse é o primeiro de muitos, né? Porque a gente tem muita coisa aí para falar ainda, muito bate-papo. Eu queria agradecer o convite. É uma satisfação fazer parte desse primeiro podcast. Me sinto honrado, né? Eu que já conheço a realidade de vocês, eu sei as dificuldades que vocês tiveram que vencer e os desafios vencidos e as vitórias conquistadas. Então eu sinto uma felicidade muito grande fazer parte dessa mesa e, sobretudo, dizer que a universidade está disponível para fazer o que vocês precisarem dentro de um convênio, dentro de uma relação institucional. Nós estamos aí nessa caminhada já há algum tempo. Os nossos alunos agradecem a Brutus, né? Porque tem tido acesso a tecnologias que, infelizmente, tem uma certa dificuldade. Material, a aquisição de material pela universidade é um pouco complicado, mas vindo de vocês é muito mais fácil. Obrigado. A gente que agradece aí na contribuição, né? Obrigado aí pelo convite e conte com a gente aí também. Eu diria para vocês que eu estou, depois desse nosso papo aqui, com a certeza ainda maior de que nós estamos no caminho certo e vamos atingir esses objetivos e vamos nos dedicar a isso. Temos feito isso incessantemente, com o reforço aqui do Lucas e do Júnior, que está aqui conosco também. Estamos sempre buscando não só inovar, mas inovar com qualidade, com embasamento prático, Jonas demonstrando, teórico com o professor Alderes, com seus alunos estudando, e podem ter certeza, professor, que nós vamos buscar incentivar os nossos alunos que continuem perseverando nesses desenvolvimentos, porque eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que nós temos alcançado até agora e com a visão do que nós ainda vamos atingir. Isso é muito importante. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um bom dia, né?